Olá, eu me chamo Mariana Henrique Santana e eu vou apresentar o meu trabalho, que é intitulado Análise Morfométrica do Complexo Brisa heterostaques Bromeliaceae tilazoidei. Eu sou orientada pela doutora Andréa Ferreira da Costa e co-orientada pelo doutor Riquelme Sartori. E, além disso, eu conto com a colaboração da doutora Beatriz Neves, do doutor Igor Quissus e do doutor Fabiano Salgueiro. Eu desenvolvo meu trabalho no Departamento de Botânica do Museu Nacional da UFRJ e eu sou bolsista PIBIC-CNPq. Bom, falando um pouquinho sobre a família Bromeliaceae, ela teve origem no escudo das Guianas, divergindo de Tifácia por volta de 100 milhões de anos atrás. Ela chegou na América tropical e subtropical há aproximadamente 15,4 milhões de anos, se tornando então um expressivo componente vegetal neotropical, com cerca de 3.500 espécies e 76 gêneros. Bom, os centros de diversidade e endemismos reconhecidos para a família são o Escudo das Guianas, os Andes, a Mata Atlântica no Sudeste brasileiro e a América Central. Aqui, à esquerda, nós temos o mapa representando a diversidade do gênero e à direita nós temos o mapa representando o endemismo de espécies. Vrisia é o segundo maior gênero da subfamília Tilazoidei, com cerca de 230 espécies. O gênero possui 2 centros de diversidade, um no leste do Brasil, com cerca de 84% das espécies, e outro mais ao norte, compreendendo a América do Sul, América Central e o Caribe. O gênero é dividido em 2 seções, Vrisia seção Vrisia e Vrisia seção Chifion, e na Mata Atlântica é o gênero mais diverso da família, sendo apontado como de maior riqueza, apresentando cerca de 167 espécies, sendo 157 delas endêmicas. E devido ao grande número de espécies, a revisão taxonômica do gênero torna-se um desafio, sendo os pequenos complexos a melhor estratégia para o estudo dessas espécies. Dessa forma, o objeto do presente estudo é o complexo Vrisia heterostaques, que é composto por 4 espécies: Vrisia heterostaques, Vrisia modesta, Vrisia saideliana e Vrisia teresopolitana. Elas são caracterizadas por serem plantas de pequeno porte, com inflorescências simples, brácteas florais vermelhas, alaranjadas ou amarelas, infladas, sépalas amarelas, pétalas amarelas com ápice verde, estames excertos, e todas elas pertencem à Vrisia seção Vrisia e são endêmicas da Mata Atlântica. Bom, embora essas espécies apresentem diferenças morfológicas quando observadas em campo, quando elas são passadas pelo processo de herborização, existe a perda de certas características que auxiliariam na circunscrição dessas espécies. Então, a herborização e a análise dos materiais de herbário acaba dificultando a delimitação dessas espécies. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é delimitar e descrever os táxons do complexo Vrisia heterostaques, e os objetivos específicos são caracterizar a variação morfológica das espécies por meio do estudo morfométrico dos táxons do complexo, assim como realizar o tratamento taxonômico das espécies, fornecendo descrições morfológicas, chaves de identificação, ilustrações e comentários. Bom, como metodologia, nós realizamos a coleta dos dados morfológicos, onde foram consultadas as coleções dos herbários R, RB e HB para a escolha das localidades e medição das estruturas morfológicas. Então, foram amostrados um total de 272 indivíduos das espécies do complexo, sendo 68 indivíduos pertencentes a 8 populações coletadas ao longo da distribuição geográfica dessas espécies. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre essas populações. A primeira população é a população de Cananéia, localizada no estado de São Paulo, na Ilha do Cardoso. Essa população, ela representa Vrisia heterostaques. Depois nós temos a população de Macaé de Cima, localizada no Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, que também representa Vrisia heterostaques. Temos a população de Morretes, no Paraná, na cidade de Morretes, onde ela também representa Vrisia heterostaques. E temos a população da Pedra do Sino, no Rio de Janeiro, em Teresópolis, que também representa Vrisia heterostaques. Além disso, nós temos a população do Cucurucutu, em São Paulo capital, onde ela representa Vrisia fin heterostaques. Nós também temos no Rio de Janeiro a população da Serra da Rifa, em Santa Maria Madalena, que representa a Vrisia modesta. Temos a população de Domingos Martins, no Espírito Santo, que representa Vrisia saideliana.
E a espécie Vrisia teresopolitana, ela é representada pela população de Teresópolis, no Rio de Janeiro, em Teresópolis. Então, para as análises morfométricas, foram utilizadas 21 variáveis, sendo 6 delas relacionadas a estruturas vegetativas e 15 relacionadas às estruturas reprodutivas. As medidas foram feitas em plantas com estágio reprodutivo desenvolvido e as folhas medidas foram as consideradas mais desenvolvidas. Além disso, caracteres qualitativos disponíveis nas etiquetas e fotografias realizadas durante as coletas também foram consideradas. Com relação às análises dos dados, as análises elas foram realizadas no software R. Foi realizada a análise de componentes principais, a PCA, com as 272 amostras, incluindo alguns dos espécimes tipos das espécies do complexo. Foi realizada uma análise discriminante, LDA, com 68 indivíduos amostrados das 8 populações, e foram realizados os testes de normalidade, homocedesticidade, ANOVA-1A, Kruskal-Wallis, Dunn e Tukey, para os 68 indivíduos amostrados nas 8 populações. Bom, os testes de normalidade e homocedesticidade, eles apresentaram que os dados não eram, a maioria dos dados não era normal, nem homocedástico, então isso serviu para indicar quais foram os testes, quais testes iriam ser realizados a posteriori. Bom, com relação aos resultados da PCA, os 3 primeiros eixos, eles explicaram 58% da variação dos dados, e considerando os componentes 1 e 2, os indivíduos eles tendem a se agrupar em 2 grandes grupos. O primeiro grupo ele é composto por indivíduos provenientes do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Paraná, além dos indivíduos das populações de Macaé de Cima, Pedra do Sino, Morretes e de Cananéia, e os tipos de Vrisia modesta e Vrisia petropolitana, que são indicados no gráfico por meio das estrelas. O segundo grupo ele é composto por 2 subgrupos. O primeiro subgrupo ele é composto por indivíduos das populações de Serra da Rifa e de Domingos Martins, além de muitos indivíduos do Espírito Santo. E o segundo subgrupo ele é composto das populações de Teresópolis e do Núcleo Curucutu, incluindo os espécimes tipos da espécie Vrisia teresopolitana, que são indicados no gráfico por meio das estrelas amarelas. Bom, com relação às análises de variância, a gente pode observar a separação dos grandes grupos, tanto em diversas variáveis. Aqui eu trouxe para ilustrar a largura distal da lâmina foliar, onde é possível observar a formação dos 2 grandes grupos, o grupo composto por plantas grandes e o grupo composto por plantas pequenas. O comprimento da inflorescência também seguiu essa mesma tendência, e a largura da sépala eu trouxe para ilustrar a separação dessas 2 populações, que no caso aqui diferem das demais populações, sendo essa população a população de Cananéia e essa população inferior à população de Teresópolis. Bom, com relação à LDA, os 3 primeiros eixos, eles explicaram 83% da variação encontrada. Todas as 21 variáveis, elas foram significativas e foram identificados os mesmos grupos observados na PCA, os grupos das plantas de maior porte e das plantas de menor porte. Porém, aqui na LDA, a gente consegue observar uma separação visível dentro desses subgrupos. Nas plantas separadas pelos eixos, né? No caso, no primeiro eixo, as variáveis elas discriminam as populações da Pedra do Sino, de Morretes e de Macaé de Cima das populações do Núcleo Curucutu, da Serra da Rifa e de Domingos Martins. E o segundo eixo, ele discrimina, por meio das variáveis, né, a população de Teresópolis, das populações do Núcleo Curucutu, da Serra da Rifa e de Domingos Martins. Além disso, esse segundo eixo ele também é capaz de discriminar, né, por meio das variáveis, a população de Cananéia das populações da Pedra do Sino, de Morretes e de Macaé de Cima, indicando assim a existência de um novo táxon. Bom, como síntese dos resultados, a gente tem que, primeiramente, né, houve a separação em 2 grandes grupos, um grupo composto por plantas de pequeno porte, que
engloba, né, a população de Teresópolis, a população de Domingos Martins, a população da Serra da Rifa e a população de Serra do Mar, além de muitos indivíduos provenientes do estado do Espírito Santo, e o segundo grupo composto por plantas de maior porte, que engloba, então, a população de Cananéia, a população de Macaé de Cima, a população de Morretes e a população da Pedra do Sino, assim como indivíduos provenientes dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e do Paraná. E, bom, essa divisão, né, das plantas de grande porte, das de pequeno porte, ela é suportada pelas seguintes variáveis. A largura distal, a largura mediana e a largura proximal da lâmina foliar, a largura distal e a largura proximal da bráctea floral mediana, assim como o comprimento da inflorescência, o comprimento do segundo nó da inflorescência, o número de flores, o comprimento da sépala e a largura da sépala. Bom, assim como os grandes grupos foram distintos, a gente também consegue subdividir esses grupos em outros grupos. No caso das plantas grandes, a gente consegue separar a população de Cananéia das populações de Macaé de Cima, Morretes e da Pedra do Sino, visto que a população de Cananéia ela apresenta algumas diferenças, como é o caso da base da lâmina foliar, que é mais larga na população de Cananéia do que nas populações de Macaé de Cima e de Morretes. As brácteas florais da população de Cananéia são mais curtas e mais largas na base do que quando comparadas às outras populações, e as sépalas da população de Cananéia também são mais largas do que as demais. Então, todas essas características permitiram a discriminação desses dois grupos das plantas grandes. Além disso, a gente consegue também subdividir as plantas de pequeno porte. Porém, embora a gente consiga observar algumas diferenças, como no caso da Serra da Rifa, a gente consegue observar as brácteas florais mais estreitas no ápice. Em Domingos Martins, a gente consegue observar a lâmina foliar mais curta, as brácteas do pedúnculo menores, as brácteas florais mais curtas e mais estreitas na base, assim como o pedúnculo com entrenós mais curtos. A gente não consegue diferenciar as populações de Domingos Martins, Núcleo Curucutu e Serra da Rifa. Elas ainda necessitam de mais suporte, o que poderá ser desenvolvido a partir da genética. A genética de populações pode auxiliar na resolução dessa questão. Porém, a população de Teresópolis, ela sim se difere dessas outras populações pequenas, visto que essa população ela apresenta brácteas do pedúnculo mais largas, sépalas mais curtas e mais estreitas, então ela acaba se diferenciando. Dessa forma, a gente acaba concluindo que existem 4 espécies até então. A primeira espécie, no caso, seria a Brisa heterostaques, composta pela população da Pedra do Sino, de Macaé de Cima e de Morretes. No caso, esse indivíduo aqui representa essa Brisa heterostaques, nesse censo. A segunda espécie, no caso, né, ela é composta pelas populações de Domingos Martins, Núcleo Curucutu e Serra da Rifa, representando, então, Vrisia fina heterostaques, Vrisia saideliana e Vrisia modesta, sendo esse grupo de plantas aqui ainda uma dúvida. Então, fica a cargo de novos estudos, né, que eu vou falar mais adiante. O terceiro é representado pela população de Teresópolis, sendo Vrisia teresopolitana, e o quarto é representado por uma espécie nova, no qual a população de Cananéia representa esse novo taxon. Dessa forma, como próximas etapas, né, a gente pretende continuar o desenvolvimento do projeto, realizando, então, as análises de genética de populações para dar suporte, né, e testar os resultados obtidos nas análises genéticas, né, com a morfometria. Então, a partir disso, ser possível que nós realizemos a correta delimitação taxonômica das espécies pertencentes ao complexo, visto que ainda existem algumas questões a serem elucidadas.
Bom, aqui estão as referências bibliográficas. Eu gostaria de agradecer algumas pessoas, em especial a minha orientadora, a Andrea, o Riqueri, o Fabiano, o Igor e a Bia, que sempre me ajudaram bastante durante o desenvolvimento do trabalho. Eu gostaria de agradecer ao Museu Nacional, ao FRJ, à PUC e ao CNPq pela bolsa concedida. E é isso, muito obrigada.